Olá, sejam muito bem-vindos para a tão esperada Semana do Futuro Tripulante. Meu nome é Rafael Salles, sou fundador e um dos membros da equipe da EasyCrew e tenho anos de experiência no mercado mundial de cruzeiros em empresas como Costa Cruzeiros, Disney Cruise Line e Princess Cruises. E eu, juntamente com toda a equipe da EasyCrew, juntamos todos os nossos conhecimentos e todas as experiências e vivências que passamos para montar todo o conteúdo da Semana do Futuro Tripulante e ajudar a trazer essa oportunidade para vocês, diminuir a curva de aprendizado e facilitar o caminho do processo seletivo. O mercado mundial de cruzeiros gera milhares de empregos para brasileiros todos os anos, não necessariamente durante a temporada brasileira. Eu, por exemplo, mesmo sendo brasileiro, nunca fiz alguma temporada brasileira. Muito pelo contrário, tive a oportunidade de conhecer 22 países sem nunca ter comprado uma passagem aérea. Eu comecei navegando pelo mar Mediterrâneo, na Europa. Para quem não conhece, é um destino muito famoso dos cruzeiros. Fiz também travessias da Europa para a América do Norte, cheguei a ficar 4 dias sem ver terra, mas foi uma experiência incrível, foi uma vivência incrível de você estar numa imensidão azul e num mar tão grande e ter a experiência de poder vivenciar esses cruzeiros que são diferenciados. Fiz também a América Central, a travessia do Canal do Panamá, do lado oeste para o lado leste da América do Norte. Tive a oportunidade de conhecer o Caribe, conheci parte do Canadá e também conheci o Alasca, um lugar que eu nunca imaginei na vida que eu ia conhecer e que passou a se tornar um dos meus destinos favoritos, um lugar incrível com uma natureza muito rica. Se liga só nessa foto que eu tirei numa geleira em Tracy Army durante um cruzeiro da Disney. Portanto, além do mercado aberto durante a temporada brasileira, existem também as companhias que nem sequer vêm ao Brasil. E mesmo não vindo ao Brasil, ainda contratam brasileiros pelo excelente serviço, assim como a Princess Cruises, na qual eu já trabalhei, e a Disney Cruise Line também já trabalhei. Essas companhias, apesar de não virem para o Brasil, elas continuam contratando brasileiros, uma excelente oportunidade de poder fazer cruzeiros fora, de conhecer outros países e ter experiência multicultural com seus colegas de trabalho. Mas Rafa, eu ouvi dizer que trabalha muito, que não tem um dia inteiro de folga, que são apenas horas de folga, que o navio funciona 24 horas por dia. É verdade? Sim, é verdade, mas me fala em qual emprego você tem todos esses benefícios aqui. Desde que você sai do seu país, a companhia paga seus voos, o transporte até o hotel que você vai ficar e o transporte até o navio que você vai embarcar, pois se você chega em um porto em um dia, provavelmente o navio esteja chegando para que você possa embarcar no outro dia. Então, esse transporte, essa estadia e essa locomoção do hotel para o navio é tudo pago, é tudo responsabilidade da companhia. Você recebe todos esses dados juntamente com a sua data de embarque. Você não tem gastos com moradia, pois você mora no navio. Você não tem gastos com alimentação, pois o navio provê toda a comida necessária, todas as refeições necessárias. E você também não tem gasto com transporte, pois você já mora no seu trabalho. E ainda tem o privilégio de dormir num país e acordar em outro país e acabar nesse meio tempo conhecendo o mundo de graça. De graça não, né? Acabar recebendo em dólar para isso. Me fala aí, qual é o emprego que você tem esses benefícios? Acho que fica difícil encontrar um outro emprego com tantos benefícios, né? Então vamos falar um pouco sobre o mercado. Qual a frequência das vagas? Com o mercado atuando normalmente, as vagas acontecem o ano todo, pois a rotatividade dentro dos navios é muito grande, pessoas têm que sair de férias, pessoas acabam aposentando ou saindo da empresa. Então as vagas acabam aparecendo o ano todo. Obviamente que a demanda para os brasileiros ela é um pouco maior um pouco antes da temporada brasileira, devido a um acordo que as companhias têm com o governo brasileiro, que existe uma determinada porcentagem de brasileiros que deve estar a bordo para que os navios possam navegar na costa brasileira, tá? Então nós temos ainda esse benefício das companhias que vêm para o Brasil, delas terem um acordo com o governo brasileiro de que pelo menos uma certa porcentagem dos tripulantes deve ser brasileiros, o que gera mais oportunidade para a gente. Mas lembrando, não devemos depender só dessas companhias que vêm para o Brasil, podemos buscar as oportunidades em outras companhias que não fazem Brasil, companhias menores ou companhias diferentes. E aí nós vamos falar sobre algumas companhias e sobre a quantidade de navios que essas principais companhias têm para vocês terem noção do tamanho do mercado e do tamanho das oportunidades. Uma dessas principais companhias que faz Brasil é a MSC, que em 2020 operou com 17 navios. Então você já faz ideia aí que só uma companhia com 17 navios já gera muito emprego. Temos a Costa, que iniciou 2020 com 12 navios, uma companhia grande também,
que também faz Brasil. E temos a gigante Royal, que tem uma incrível frota de 24 navios e gera centenas de milhares de empregos todos os anos. E seus navios estão entre os maiores do mundo. Temos também a Norwegian Cruise Line Holdings, que abrange 3 companhias, a Norwegian Cruise Line, Oceania Cruises e a Regent Seven Seas, com uma frota combinada de 28 navios, gerando também centenas de milhares de empregos todos os anos. Temos também a Celebrity, que tem 11 navios e dentro da sua frota tem os navios mais tecnológicos do mundo. Temos também a Princess Cruises, com uma frota consistente de 17 navios. Citamos brevemente algumas companhias e sem somar muita coisa já falamos mais de 100 navios. Então são realmente centenas de milhares de empregos gerados todos os anos e que podemos aí aproveitar essa oportunidade, independente de ser na temporada brasileira ou em uma temporada fora do Brasil. Agora que nós já sabemos que existem companhias gigantes, muitos navios e oportunidades para todo mundo, precisamos saber qual caminho seguir. E nada mais eficiente do que seguir o caminho de alguém que já esteve onde você quer chegar. E é por isso que nós reunimos todo esse nosso conhecimento. Para exemplificar mais ou menos como funciona essa jornada, eu vou usar uma metáfora que eu ouvi num podcast do Tony Robbins, tá? A metáfora é a seguinte: imagina quando você vai na casa de um parente ou na casa de algum primo seu e tem uma criança jogando um videogame e você quer ir lá, você quer brincar com ela porque você viu que ela tá jogando ali, que ela tá se divertindo. E aí você vê ela jogando e aquilo parece teoricamente fácil, você fala, eu consigo. E aí chega então a sua vez de jogar. Você pega o controle, dá 2 passos, cai no buraco e morre. Aí você fala, o que será que eu fiz de errado? Tudo bem, é a vez da criança de novo. A criança começa a jogar, passa uma fase, passa 2 fases e leva aquilo ali muito facilmente. Você olha e fala, bom, parece fácil, vou tentar de novo. E aí você vai, anda mais um pouco, passa aquele buraco que você caiu e aí um pouquinho mais pra frente você morre de novo. E por que aquilo é tão fácil para a criança e para você parece tão difícil? Simplesmente pelo fato de que a criança já passou por aquele caminho. Ela já sabe quais são os obstáculos que vão vir naquela fase, naquele próximo passo, naquele próximo desafio. Então saber quais os obstáculos e quais os desafios você vai enfrentar no seu caminho vai te facilitar muito mais na hora de você passar pelo processo seletivo. E por que eu comparei essa metáfora? Simplesmente porque todo o conhecimento que nós reunimos aqui na Semana do Futuro Tripulante e todo o conhecimento que nós reunimos no treinamento e nos nossos mentorados são baseados em experiências reais, são baseados em experiências que nós já tivemos, que tripulantes e ex-tripulantes de diversas companhias ao redor do mundo já tiveram, já praticaram, já cometeram erros e estão usando de exemplo para que vocês não cometam os mesmos erros e aproveitem os nossos acertos. E baseado nessa metáfora que falamos há pouco, de já conhecer o seu caminho, de ter facilidade de passar por ele, sabendo os seus obstáculos e sabendo os seus desafios, nós preparamos aqui o passo a passo do processo seletivo para que vocês estejam cientes do que vocês vão passar durante o seu processo. E o processo seletivo se inicia muito antes de você querer aplicar para uma vaga e muito antes de você desenvolver um currículo em inglês. Para você conseguir desenvolver um currículo, para você conseguir saber o que você precisa entregar para o seu recrutador, você primeiro precisa saber em qual vaga o seu perfil se encaixa ou em qual vaga você se interessa e desenvolver o seu perfil para que ele se encaixe naquela vaga. Então muita gente costuma dizer que o primeiro passo é desenvolver um currículo em inglês e escolher uma agência e ir lá aplicar. Mas como que você vai aplicar para um cargo ou para alguma empresa que você ao menos sabe o nome ou ao menos você sabe quantos navios tem, qual ano de fundação ou qualquer tipo de informação relevante durante uma entrevista? Então o primeiro passo é realmente analisar o mercado, analisar o seu perfil, ver o que você precisa para se encaixar na vaga que você quer ou ver o que a vaga que você quer precisa para encaixar no seu perfil, tá? Esteja ciente de que você precisa estar dentro dos padrões exigidos pelas companhias. O navio, ele nada mais do que um resort 6 estrelas, tá? Então, o nível de serviço e o nível de exigência, de padrão de qualidade dentro dos navios é muito grande. Então, estar preparado e ter no mínimo conhecimento sobre a companhia, sobre a vaga e sobre as exigências e o dia a dia daquela vaga é no mínimo necessário para que você tenha um sucesso durante esse processo seletivo. Então o primeiro passo é você estudar o mercado, estudar sobre a vaga, encaixar o seu perfil, trabalhar no que você precisa para estar o mais de acordo possível
com as exigências do mercado. O segundo passo, após toda essa análise, é desenvolver um currículo em inglês, onde você vai colocar apenas as informações que agreguem a vaga em questão. O próximo passo é providenciar cartas de referência. O que são cartas de referência? São cartas nas quais você mesmo pode redigir, dizendo que você trabalhou em determinado local durante tanto tempo e expor as datas, definir qual era a sua função, resumir ali o seu dia a dia, né, o seu tipo de trabalho que você realizou, dizer que você fez um bom trabalho e colocar a assinatura do seu superior embaixo, tá? E eu costumo dizer que essa carta de referência, ela vale muito mais do que uma assinatura numa carteira de trabalho, ela vale muito mais do que uma experiência colocada no currículo. Por quê? A partir do momento que você consegue uma assinatura de uma pessoa na qual era sua superior no seu emprego anterior, você simplesmente garante que alguém está colocando a confiança dela de que você realmente fez um bom trabalho. Uma assinatura na carteira de trabalho ou uma definição de um trabalho em um currículo não provam que você fez um bom trabalho, ao contrário da carta de referência. Ela realmente prova que você fez um bom trabalho ao ponto de alguém assinar a responsabilidade de dizer que você trabalhou lá por tanto tempo, executou tal tarefa e fez um bom trabalho. Por isso é tão importante essa carta de referência. Então, às vezes, pessoa que nem mesmo tem assinatura na carteira de trabalho, não tem como comprovar pela assinatura na carteira de trabalho, conseguem contatar o seu antigo chefe, contatar o seu antigo supervisor e pedir para que ele assine uma carta de referência. E uma dica que a gente dá é você sempre ser sincero. Falar qual que é o seu passo e para que você vai usar aquela carta de referência. Tenho certeza que a grande maioria das pessoas vão se sentir satisfeitas em te dar aquela ajuda e em ajudar você com esse passo, com essa comprovação de uma experiência e de um bom trabalho executado. Depois desses documentos reunidos, você deve aplicar online através de uma agência ou através dos sites das companhias. Eu indico para quem estiver aplicando pela primeira vez procurar uma agência e conhecer o processo seletivo, conhecer como funciona, fazer a entrevista via Skype e realmente viver aquilo lá, tá? Então, você pode fazer a seleção pelo site da companhia e você pode fazer a seleção por agências. Cada companhia tem um critério, cada companhia utiliza de um tipo de processo de contratação. Grande maioria delas utilizam agências, algumas contratam direto pela companhia, mas eu recomendo quem está aplicando pela primeira vez, quem não conhece muito, chegar em uma agência e realmente conhecer o processo de uma agência para que você seja instruído da melhor maneira possível. Aplicando através de uma agência online ou através da companhia, você vai receber a convocação para a primeira entrevista, caso tenha sido aprovado. Essa primeira entrevista ela é feita online, por Skype ou por alguma ferramenta de ligação online. Algumas funções e algumas companhias, depende da função, depende da companhia, exigem uma segunda ou até mesmo uma terceira entrevista. E algumas companhias, dependendo da função, exigem apenas uma entrevista inicial, com um cargo de barra de entrada baixa, um cargo um pouco menos complicado de entrar. Então, alguns cargos existem uma entrevista, alguns cargos existem 2, 3 ou até mesmo mais entrevistas, vai depender muito de caso para caso. Depois de feitas essas entrevistas, é realizado também um teste de inglês chamado Marlins Test. Esse Marlins Test nada mais é para testar vocabulário, testar concordância de frases e testar se você sabe interpretação de texto, tá? São testes, são exercícios de listening, exercícios de reading, exercícios de completar frases e exercícios nos quais as empresas testam o inglês dos tripulantes para ver se eles realmente estão preparados e têm o básico do inglês para poder embarcar. Após feito esse teste de inglês, ou um pouco antes do teste de inglês, é solicitado um envio de documentos, tá? Esses documentos eles são muito importantes, como antecedentes criminais, como certificado de conclusão de um ensino médio, de uma faculdade, um certificado de algum curso que você tenha, alguma especialização que você tenha. Então esteja sempre muito atento ao envio de documentos e não deixe faltar nenhum documento. Caso tenha uma segunda entrevista, essa segunda entrevista ela é um pouco mais focado na função, tá? Então esteja preparado para responder rotinas da sua função, responder funções daquela vaga que você está aplicando. Envio de documentos exigidos pelas companhias, como certificados, como treinamentos de segurança, como o STCW, tá? Mas o STCW, existem companhias que
fornecem o STCW, que dão o treinamento para os tripulantes, e existem companhias que exigem que o tripulante já embarque com o STCW. O que é o STCW? O STCW ele é um curso de segurança, ele é também chamado de CBSN, Curso Básico de Segurança em Navio. Ele é um curso que envolve técnicas de combate e prevenção a incêndio, técnicas de primeiros socorros e familiarização ali com alguns produtos que se tem a bordo, como alguns lifeboats, que são os barcos usados em caso do navio afundar. São passados procedimentos de segurança, são passados procedimentos de primeiros socorros, até como fazer uma atadura, até como imobilizar um membro, imobilizar alguma coisa no caso de algum acidente. É pedido também um Behavioral Test. O que é o Behavioral Test? É um teste comportamental realizado pelas companhias, e esse teste ele pode ser aplicado parte dele durante a entrevista também, que é chamado de Behavioral Question ou Situational Question. O que é isso? Tanto quanto o teste, quanto as perguntas feitas, as Behavioral Questions feitas durante a entrevista, são perguntas onde o entrevistador te expõe em uma determinada situação para simplesmente analisar a sua reação, para simplesmente analisar o quão profissional você vai agir, ou o quão pessoal você vai agir, ou qual será a sua reação, qual será a sua atitude diante daquela situação. Providenciar o visto, caso necessário, e também o passaporte, mas o passaporte já deve ter sido providenciado lá no início, tá? Então o passaporte, e para alguns tripulantes que vão para os Estados Unidos, por exemplo, é necessário o visto, o chamado C1D, que é o visto de tripulante. Fazer os exames médicos, tá? Todas as companhias, elas passam uma bateria grande de exames para que os tripulantes façam antes de embarcar, porque o trabalho no navio, como já falado anteriormente, ele não é nada fácil. Ele exige bastante das pessoas, então todo mundo tem que estar com a saúde em dia, e é por isso que antes de embarcar, as companhias exigem uma bateria de exames. Óbvio que a bateria de exames varia de acordo com cada cargo e de acordo com cada companhia, mas todos os funcionários, todos os tripulantes a bordo do navio devem fazer esses exames antes de embarcar. E aí, aprovados os seus exames, basta você aguardar a sua data de embarque, que chegará provavelmente por e-mail, com a data do seu voo, o seu navio de embarque, a data de embarque, o hotel que você vai ficar, o shuttle que você vai pegar, que é o transporte do aeroporto até o navio ou do aeroporto até o hotel, e aguardar esse e-mail aí com sua data de embarque, tá? Estejam sempre atentos aos documentos, não deixem faltar nenhum documento, pois qualquer tipo de documentação faltando pode atrasar sua data de embarque, então estejam muito atentos a todos os documentos. Então esses são praticamente os passos do processo seletivo, tá? Se a gente esqueceu algum passo, ou se você sabe de algum outro passo que a gente não expôs aqui, deixa aqui nos comentários para que a gente possa ajudar vocês da melhor maneira possível. Você tem alguma dúvida sobre esses passos do processo seletivo, manda aqui nos comentários também, que a gente pode responder para vocês na próxima aula ou em uma das nossas lives que nós vamos fazer aí durante a Semana do Futuro Tripulante. E analisando todos os dados, analisando toda a interação de vocês com a gente no Instagram, nas caixinhas de pergunta, nos nossos quiz, nas nossas brincadeiras ali, nos nossos joguinhos de inglês, percebemos que o inglês é um obstáculo muito grande, é um obstáculo que está aí na grande maioria dos casos das pessoas que procuram a Easy Crew. Então nós decidimos incluir na Semana do Futuro Tripulante algumas dicas, algumas técnicas e algumas coisas que vão ajudar as pessoas que querem estudar inglês, querem aprender inglês para poder realizar esse sonho. E se você é uma dessas pessoas que realmente precisa dessa ajuda com o inglês, que realmente precisa entrar nesse mundo do inglês e conseguir estudar de uma forma objetiva, você não pode perder as próximas aulas, que nós separamos um conteúdo exclusivo de inglês para que vocês possam chegar à frente dos demais candidatos. Então essa foi a primeira aula da nossa Semana do Futuro Tripulante, falando um pouco sobre o mercado, falando um pouco sobre as oportunidades e um pouco sobre como a gente vai se preparar aí para o processo seletivo. Se você é uma dessas pessoas que precisa aprender o inglês, que precisa dessas dicas, não deixe de assistir as próximas aulas, que nós separamos um conteúdo exclusivo para quem quer aprender inglês, um conteúdo exclusivo para quem quer técnicas realmente eficientes de aprendizado. Então, nos vemos na próxima aula. Um abraço!